Oi, minha galera do DP. O assunto de hoje é diferente de todos esses que nós temos aí, que nós está constante no nosso dia a dia do DP. Vamos fugir um pouquinho Tá bom. Eu confio em você. Corre! de medida provisória, tá? E vamos aqui falar sobre um assunto muito importante e que às vezes cai no esquecimento de você aí, profissional do DP, e que tem lei, tem que ser seguido e nós, como departamento pessoal, temos que ficar atentos. Eu quero falar com vocês sobre os contratos de aprendizagem. É isso mesmo. Então, eu quero dividir esse vídeo em pelo menos em algumas partes, para a gente poder entender melhor sobre o contrato de aprendizagem, como que ele funciona. Então, vamos a esse primeiro vídeo, onde nós vamos falar sobre o cálculo da cota. Antes da gente entrar no cálculo, vamos relembrar aqui como que funciona, qual que é a regulamentação do contrato de aprendizagem. O contrato de aprendizagem, ele está regulamentado pela Instrução Normativa número 146 de 2018, que dispõe aí sobre a fiscalização do Ministério do Trabalho quanto à questão das cotas de aprendizagem que têm que ser cumpridas pelas empresas, tá? E aí, vamos entender um pouquinho como que funciona essa questão do cálculo das cotas aí, tá? Então, é importante você do DP saber que qualquer estabelecimento, sabe, de qualquer natureza, estão obrigados a contratar e matricular nos cursos de aprendizagem um número aí de aprendizes que varia de 5 a 15% do quadro de trabalhadores das empresas, tá? E aí, para que eu saiba quais são esses quadros aí desses trabalhadores que eu tenho que cumprir, que eu tenho que aplicar esse percentual, eu tenho que ir lá no artigo 429 da CLT, que dispõe ali sobre o atendimento dessa obrigatoriedade, e que ele me traz o seguinte, que aquelas funções que demandam formação profissional vão entrar, então, para o cálculo das cotas de aprendizagem, tá? Então, eu tenho que levar em consideração que deverão contratar aprendizes todos os estabelecimentos que possuem a partir de 7 empregados. É isso mesmo, tá? Desde que as funções que demandem formação profissional, que tá lá no CBO, tá? Eu sei quais são as funções que demandam pelo CBO daquela função, basta você ir lá no site do Ministério do Trabalho, digitar CBO, MTE, e lá em relatórios de família você vai conseguir visualizar aí quais são as funções que entram para cotas, tá? Que demandam formação profissional e que então entra para as cotas de aprendizagem, tá? E aí eu consigo, então, saber aplicar a porcentagem, essa de 5 a 15 que eu já falei para vocês, que eu tenho que entender, atender ali o que me diz a legislação, tá? E lembrando a vocês que quando eu falo que todas as empresas, né, têm que fazer a contratação ali dos menores aprendizes, eu tenho que lembrar que inclusive aqueles, tá, pessoas físicas que exercem atividade, tanto urbana, tanto os rurais, também entram ali no rol das empresas que precisam sim fazer a contratação. Só estão desobrigadas a contratar as microempresas, tá? As empresas de pequeno porte e aquelas que são optantes pelo Simples Nacional. Então, essas aí, essas empresas, e também temos que lembrar as entidades sem fins lucrativos. Então, todas essas aí, belezinha, elas não têm a obrigatoriedade de contratação. Mas se você é uma empresa, né, que não é EPP, não é ME, não é um MEI e nem uma empresa ali, né, de entidades sem fins lucrativos, você tem sim que fazer
esse cálculo correto e aplicar a porcentagem ali das cálculos de aprendizagem, tá? Então, aquela empresa, por exemplo, vou trazer um exemplo para você, que possui 28 empregados e em funções que demandam formação profissional, eu tenho que fazer aquele cálculo lá. Então, eu pego esses 28 ali e multiplico por 5%, que é a cota mínima, e vou chegar num fator de 1,4. Então, quando você coloca na calculadora aí, você vai chegar nesse resultado. E isso me leva, então, a um resultado que eu tenho que contratar 2 aprendizes, porque se dá uma vírgula ali e tem algum acima de 0, eu tenho que colocar ali a casa decimal acima, então eu fecho nos 2, tá? Então, eu tenho que contratar, nesse caso, 2 menores aprendizes para compor ali o meu cálculo a minha cota, tá? De menores aprendizes. Na composição dessa base de cálculo, tá? Para definição da cota de aprendizagem, é permitido, então, que eu faça algumas exclusões. Quando eu falo que entram para o cálculo aquelas funções que demandam formação profissional, isso me leva, então, a entender que aquelas funções que exigem ali nível técnico ou superior estão excluídas para entrar para as contagens, tá? Assim como aquelas funções que caracterizadas como cargos de direção, de gerência ou de confiança, desde que estejas lá naqueles termos do inciso 2 do artigo 62, aí sim eu posso também excluir essas funções, tá? Os trabalhadores temporários também não entram, tá? Nessa contagem, e os aprendizes que eu já tenho contratado também não. Aqueles outros, exceto esses que eu acabei de passar para vocês, ou seja, que está lá nos relatórios de família dentro do site CBO-MTE e que está escrito em relatórios de família, demandam formação profissional, todos esses, então, entra para o cálculo de aprendizes e eu tenho que aplicar a porcentagem em cima destes, tá? E é isso, então, a questão das cotas que eu quis passar para você, trazer para vocês, lembrar para vocês, para a gente não esquecer, não deixar isso aí no esquecimento, porque apesar de ser uma informação que está internamente dentro do DP, já que eu não preciso nem informar isso depois ao E-Social, quando vier a simplificação, eu tenho que lembrar que é lei e se é lei, eu tenho que cumprir, independente se eu tenho que fazer alguma informação ou não através de uma obrigação acessória, tá? Então, que fique claro para vocês que se é lei, eu tenho que cumprir. Então, se você tem aí uma empresa, né, e que não seja dentro daquelas que estão excluídas da obrigatoriedade, você tem que ficar atento e cumprir, sim, a cota de aprendizagem, porque em caso de fiscalização, você pode aí ter uma multa por não estar contratando e seguindo ali essas regras, essas normas e o que diz tudo a legislação, tá certo? Então, esse é um primeiro vídeo onde que nós falamos sobre as cotas, depois nós vamos vir com outro aqui para vocês, fiquem atentos, nós vamos falar sobre o contrato desses menores aprendizes. Beijo, beijo!